Neste momento, convido a todos, todas que nos acompanham nestas reflexões doutrinárias desta tarde, para que juntos possamos orar, entrando em comunhão com o divino amigo e mestre Jesus de Nazaré e seus emissários, que sustentam a divulgação do Evangelho, da mensagem libertadora na Terra, os mentores espirituais do nosso Instituto Kardecista da Bahia, para que nos envolvam a todos, onde quer que estejamos nesse instante e em todos os outros momentos. E a prece nos auxilia nessa comunicação com os nossos irmãos maiores que estão nos auxiliando para esse progresso espiritual. Senhor e Mestre da vida, aqui estamos nesse instante, Senhor, buscando cada vez mais ampliar o nosso conhecimento, através das reflexões trazidas pelos vossos mensageiros à Terra, para a nossa instrução e conhecimento da vida, acerca da verdade a qual todos nós estamos vinculados. Que a sua doce e suave paz nos envolva, envolvendo a todos os seres que se encontram na Terra, nos diversos planos da vida, sob a tua assistência amorosa, nós só temos a te agradecer. E a rogar que as bênçãos do alto dos nossos benfeitores nos auxiliem na compreensão da mensagem espírita que nos liberta para o conhecimento da verdade. E essa verdade contribuindo assim para a nossa evolução e a nossa perfeição espiritual. Portanto, uma boa tarde a todos mais uma vez. Sejamos todos bem-vindos para o trabalho desta tarde, onde vamos fazer reflexões sobre a personalidade dos discípulos de Jesus. Temos aqui um trabalho a ser apresentado, vamos colocá-lo nesse instante aqui, no palco, para que nós possamos acompanhar, junto com as reflexões que iremos fazer nesta tarde, para como benefício a todos nós que estamos na busca desse conhecimento da verdade. Então, aqui neste momento, vamos nos posicionar da melhor forma possível para auxiliar nessa compreensão a qual todos nós estamos buscando. Rogando que o Mestre nos abençoe mais uma vez, nos envolva, os benfeitores nos inspirem para que as nossas palavras sejam claras para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando nesse instante. Que o Mestre da vida conosco sempre. Instituto Kardecista da Bahia, às 15 horas, aos sábados, sempre, as nossas reflexões doutrinárias com diversos temas que auxiliam na nossa educação espiritual. E para este mês de junho, hoje, dia 21 de junho, a personalidade dos discípulos de Jesus. Trabalhamos Antônio de Pádua, trabalhamos João, o evangelista. Hoje falaremos da personalidade dos discípulos. E no próximo sábado, dia 28, melhor dizendo, São Pedro. Pedro, a pedra, a rocha. E a data dele de comemoração entre nós aqui, dia 30, dia 29 para 30, celebrando Pedro, o discípulo amado da mensagem de Jesus, como todos os outros. Então, nesse momento, vejamos as reflexões que temos aqui por realizar, na qual estão intitulados Discípulos de Jesus. Antes de adentrarmos propriamente a personalidade de cada um, nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre os discípulos do Mestre, significado da palavra discípulo, do latim, aluno, aquele que aprende com o seu mestre. Muitos homens e mulheres acompanharam o seu caminho, seguiram seus passos, aprenderam com ele as suas lições. Então, discípulos, todos aqueles que se colocam na posição de aprendiz com algum mestre. O mestre é o orientador, e o discípulo, o aprendiz, aquele que vai exercer o discipulado junto àquele que está lhe orientando. Então, hoje, os Espíritos nos trazem essas referências de seres daquela época, enquanto Jesus aqui caminhava conosco no planeta Terra em experiência humana,
para nos auxiliar na compreensão da vida. Homens e mulheres o acompanharam no seu caminho, nos lugares onde eles se encontravam, seguindo seus passos, ouvindo a mensagem, porque muitos deixaram-se tocar pela presença amorosa desse irmão maior conosco aqui no planeta Terra. E se aproximaram, ouviam as lições e voltavam para seus lares, juntamente com o objetivo de encaminhar aqueles que estavam sob a sua responsabilidade com a orientação dos ensinamentos que eles acompanhavam durante o dia, nas tarefas a qual o mestre dos mestres estava empenhado e continua até hoje, de passar para nós, através dos seus ensinamentos, as leis naturais, as leis divinas que regem não somente o planeta Terra, mas todo o universo, todos os mundos que existem, que nós conhecemos e os que nós ainda não conhecemos. Então, começamos falando sobre discípulos, e em seguida, os apóstolos. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? A palavra apóstolo, que vem do grego, significa o enviado, tem um legado, é um embaixador. Foi o título que Jesus deu a esses 12 homens que ele escolheu para acompanhar seus passos. A missão de Jesus, propriamente dita, começa com a organização do seu colégio apostolar. Então, nós conhecemos, através da revelação da Bíblia e das orientações que nos chegam hoje, nos dias atuais, através da doutrina espírita, que Jesus busca aqueles homens simples, pescadores, humildes, mais próximos da humanidade na época, para lhe servir de instrumento da divulgação da mensagem. Quando se aproxima de Pedro, de Tiago, de André, e dizem: vem comigo que os fareis pescadores de alma. Porque eles eram pescadores do mar, onde os frutos do mar serviam para a sua alimentação. E naquele momento, quando eles recebem esse convite desse homem, quem é este ser que tem esse brilho espiritual, que tem esse amor profundo, que nos afeta no íntimo, nos convidando para segui-lo, que ele fará de nós pescadores de almas. E eles largam as redes momentaneamente, porque a elas voltariam e continuariam, porque era do mar que eles tiravam a sustentação física para si e para os seus familiares, vendendo esse material que a natureza lhes oferecia para a sua sustentação. Mas no íntimo e na consciência de cada um, é como se já o conhecesse de outras épocas, de longas datas, quando eles se aproximam de Jesus e Jesus se aproxima deles e os convida na acústica da consciência de cada um. Este nós conhecemos, está nos convidando, podemos confiar e com ele vamos caminhar. Então a missão dele começa propriamente nesse momento, onde ele inicia a organização do grupo apostolar, do grupo, um colégio que ele iria manter, orientar, para cumprir a tarefa a qual ele se encontrava aqui na Terra, juntamente com o Mestre. Os discípulos continuaram acontecendo. Temos informações que foram vários, não somente esses 12 apóstolos que saíram a pregar o Evangelho, mas muitos no anonimato, que ouviam as suas mensagens no meio da multidão, também saíam dali embevecidos com a mensagem libertadora. E onde quer que se fizessem presentes, sempre tocavam no nome o Messias. O Messias de Nazaré está entre nós. E ele nos ensina sobre o reino de Deus, que ele vem auxiliar na construção, no íntimo das criaturas, nós que nos encontramos na Terra, para que a paz e a felicidade vinda do íntimo de cada ser contribua assim com a humanidade inteira no planeta Terra. E as pessoas ficavam maravilhadas com essa mensagem da fundação, da construção e da descoberta do reino de Deus, ao qual ele se encontrava, se encontra e se encontrará já vinculado, porque desenvolveu suas potencialidades a tal ponto
que afirmou para Pilatos: fique tranquilo, porque eu não vim governar este mundo, porque o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu não estaria no estado em que me encontro agora diante da sua autoridade. Isso naqueles tempos em que ele passava pelo julgamento de se dizer filho de Deus, que para eles era uma blasfêmia. Então, a organização do Colégio Apostolado Mestre, como se dá? Em 3 fases. A primeira fase é a chamada fase do chamamento, do convite, convidando eles, os 12, para que o seguissem, para que aprendessem com ele. E ouvindo o chamamento, eles despertam. Quando Jesus iria convidar os 12 homens a serem seus discípulos para caminhar juntos na grande jornada de sua vida. Então, até então, discípulos aprendendo com o Mestre. Quando a tarefa começa, agora os apóstolos abraçaram a missão e saíram em divulgação da mensagem libertadora, que é o chamado Evangelho. E no Evangelho está pautada a lei soberana, a lei natural, que rege as nossas consciências de todos os seres, que ele tem a grata satisfação de já ter desenvolvido em si e retornar como um filho eleito pelo Pai para vir ao planeta orientar a humanidade. Um espírito já evoluído, mas que também foi criado assim como todos nós, como nos dizem os espíritos na codificação. Após o chamamento, acontece a segunda fase, que é o momento da educação espiritual, para que esses homens que estavam junto a ele naquele momento pudessem também levar a mensagem aos seus familiares, esposa e filhos e parentes, para que no futuro pudesse abranger um número bem maior. Era o momento que eles tinham para tirar suas dúvidas, inquirir ao mestre sobre os sentimentos, sobre as mensagens que eles houveram recebido durante todo o dia. Era um hábito de Jesus de Nazaré reunir-se em casa de Simão Pedro, ao qual ele chama da pedra, a rocha de sustentação da mensagem do Evangelho. E lá ele ficava disponível para que aqueles amigos que estavam sendo convidados pudessem tirar suas dúvidas sobre a mensagem que ouviram durante a manhã, no monte, na barca, na praça, na montanha, no meio do povo, onde ele falava e o povo se acercava. Então, os mestres sobre os sentimentos. Mestre, quando tu falas do reino de Deus, eu me pergunto, onde se encontra este reino? E ele diz que o reino de Deus não vem por aparência, porque o reino de Deus está na consciência de todo ser espiritual. E aquele sentimento despertando neles, eles aproveitavam para dizer por que é que nós sentimos o seu chamado como algo que já estava na acústica da nossa consciência. E Jesus, porque vocês estão sendo convidados para uma tarefa muito sublime na Terra, a qual o Pai me confiou, de vir orientar, fazendo parte da comunidade dos espíritos nobres. Lembremos dessa informação na obra Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, onde é o próprio Espírito Emmanuel que vem nos dizer que ele é um dos membros dessa comunidade de espíritos puros que velam amorosamente pelo planeta Terra. Por nós, seres espirituais que estamos na Terra há muito tempo, nas diversas encarnações, para que também possamos descobrir o reino de Deus aqui na Terra. Então, por isso que a mensagem os tocava. E ele se candidata diante do Pai para cumprir com essa tarefa, trazer os ensinamentos da lei. E essa lei é transformada, apresentada para nós através dos diversos anúncios que esses próprios discípulos que se tornaram apóstolos escreveram. Alguns o conheceram, estavam próximos a ele, outros através de informações que buscaram daqueles que tiveram a oportunidade de estar junto com o Senhor Jesus de Nazaré. Então, o chamado, a primeira fase, a segunda fase é a educação, e a terceira e última fase dessa tarefa, a missão. Quando ele tem a oportunidade de dizer, ide e pregai.
Levai a minha mensagem a todos os povos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Hajam em nome do meu Pai que está nos céus. Não possuirás ouro, nem túnica, nem alparcas, sandálias para o caminho, mas somente aquilo que te é necessário. Então, vocês agora já estão preparados, ouviram o chamado, ouviram a minha mensagem educativa como mestre dos mestres que ele é e continua sendo. Agora chegou a vez de vocês irem levar a mensagem a todos os povos da redondeza, em nome do Pai e em meu nome. Curai os enfermos, aqueles que estiverem doentes, vocês terão a oportunidade de curar. Os leprosos, na época a lepra, hoje a hanseníase. Ressuscitem os mortos, aqueles mortos que, mesmo se encontrando no corpo físico, ainda não haviam despertados para a realidade da vida, assim como nos dias atuais. Deixar os mortos enterrar os próprios mortos. Quem são esses? Os que se dizem materialistas, que vivem apenas a vida material e não têm esperança que continue algo depois de cessar a vida no corpo físico. Então, esses estão presos à matéria de tal forma que precisam e têm necessidade de serem despertados pelo conhecimento espiritual. Expulsar os demônios. Nós sabemos que a Bíblia está recheada de fatos que naquela época os espíritos que atormentavam as criaturas por identidade e por afinidade eram chamados demônios. Mas para Jesus, todos eles, seres espirituais em processo de evolução, que tinham a possibilidade de se melhorar em cada momento. Hajam em meu nome, hajam em nome do Pai, que está nos céus, porque todos são instrumentos do Pai. Lembremos do fato do episódio do pai que procura os discípulos para que o curasse. Nessa época, Jesus ainda com eles, porque o filho estava endemoniado, segundo a informação bíblica, que hoje nós sabemos que era um processo obsessivo muito profundo. Já era um estado de posse da consciência, da vontade, do físico, do mental, do emocional daquele ser, mas os discípulos não conseguiram fazer a cura. E logo depois o pai se encontra com Jesus em praça e diz: Mestre, já apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Onde está a criança? E traz a criança a Jesus. Jesus se aproxima, envolve aquela criança encarnada no físico, porque era um jovem de 12, 13, 14 anos, quem sabe, tomando posse da consciência que havia entregue pela sua submissão, subjugado pelos espíritos que não tinham ainda esclarecimento. E os seres espirituais que assim operavam também foram encaminhados pela equipe espiritual que trabalha com ele em toda parte para receber no plano espiritual o tratamento necessário. Porque Jesus compõe uma pleiade de seres espirituais responsáveis pelo planeta, ao qual ele é o orientador maior que vem em nome do Pai. E mais tarde, mais um processo de educação, quando eles disseram: realmente, mestre, aquele pai nos apresentou aquela criança, mas nós não conseguimos curar. Por quê? Aí é quando Jesus dá a lição da semente do grão de mostarda. Porque faltou fé. Quando tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda, poderei dizer aos obstáculos que passa-te daqui para lá e ele passará. E aí mais uma lição que eles aprendem e deixa para todos nós que aqui estamos. A fé é inata em nós enquanto espírito. E para ser desenvolvida é preciso ser atualizada, é preciso ser utilizada, como já dizia Tiago, que fé sem obras se torna uma fé morta. Não avança e o indivíduo não progride. Então chegou o momento da tarefa e da missão. Então, não leve coisa alguma, não se prendam a coisas materiais, porque vocês vão levar a mensagem libertadora. E exemplo de João e Pedro, em determinado momento, passando pelas ruas, em frente a um templo, onde um aleijado, com os pés retorcidos, levanta e diz: vocês têm algo
tentando levantar, melhor dizendo. Para me dar uma esmola, ele diz: nós não temos nada de ordem material. O que temos, nós te damos em nome de Deus, em nome de Jesus. Levanta e anda. E estende as mãos sobre aquele jovem com o passe espiritual dos fluidos purificados, que naquele momento recaíam sobre eles como médios de cura, e atingia a condição perispiritual daquele indivíduo que consegue levantar com os pés retorcidos, voltando ao normal e voltando a andar, e sai pulando, dando graças a Deus, e o povo toma conhecimento. E as autoridades, naquele momento, queriam saber se realmente ele era aleijado ou se foi uma encenação. E muitos deram depoimentos. Ele já era aleijado de nascença, mas foi curado pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus, que já estavam experimentando a fé que aprenderam com o Mestre na sua tarefa e na sua missão. A personalidade de cada um. Personalidade deriva do latim, que significa persona, que significa máscara. É um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma explicação teórica do conjunto de peculiaridades de um indivíduo, de todos nós, que o caracterizam e diferenciam dos outros. Então, todos nós estamos agora encarnados em uma nova personalidade, seja vivendo experiências diferenciadas das que foram vividas no passado, ou algumas parecidas, mas não as mesmas, porque cada um de nós já não somos mais os mesmos do passado. Então, essa personalidade é uma máscara. O corpo espiritual é o perispírito, que é o corpo primeiro que ajuda na formação desse corpo físico. Esse físico é uma máscara, porque nós não vemos o espírito, nós vemos a matéria, uns para com os outros. Então, dá uma explicação teórica do conjunto de peculiaridades do indivíduo, que caracteriza e diferenciam-nos uns dos outros. Por isso que somos diferenciados. Porque nós estamos em processo de evolução, ainda não alcançamos o objetivo, que é a perfeição. Então, continuando sobre personalidade, psicologicamente, ela é descrita como um conjunto de características marcantes de uma pessoa, como aspectos físicos, psíquicos, sociais, culturais, que caracterizam os próprios pensamentos e comportamentos, que são diferentes de uma pessoa para outra. Sem sombra de dúvida, todos nós conhecemos pessoas completamente diferentes. Podemos ser irmãos, filhos do sangue, do mesmo pai e da mesma mãe, mas a persona é diferenciada. Os comportamentos são diferenciados. Esses conjuntos de características são interligados, determinando o modo como a pessoa se ajusta ao ambiente em que vive. Então, pessoas se adaptam muito mais rapidamente a determinado ambiente quando há necessidade de uma mudança, outros têm mais dificuldades, cada um no seu tempo, porque cada um de nós somos um, não esquecendo que somos individualidades, espíritos imortais em processo de evolução, agora na Terra, caminhando para aperfeiçoar em nós as nossas potencialidades. Seja descobrindo, colocando em prática. Fomos criados simples, ignorantes, iguais, para alcançar a mesma condição, perfeição, iguais. Mas, neste momento, estamos diferenciados. Por quê? Por causa da trajetória reencarnatória que cada um de nós executamos. E o Pai sabe disso, Jesus também nos acompanha como mestre, o mestre maior, educando por excelência, por amor, para que nós possamos alcançar os objetivos aos quais estamos vinculados. Então, conjunto de características são interligados. É isso que determina o modo como cada pessoa se ajusta em determinado ambiente. Tem pessoas que não se adequam, tem pessoas que chegam e vão encontrando seres parecidos e vai se ajustando e convivendo de uma forma melhor. Vamos adiante. Jesus os conhecia assim como nos conhece. Conhecia todos os discípulos na alma,
E tem passagem no Evangelho que ele nos diz: eu conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou e sei o nome de cada uma. Então, todos nós, espíritos que estamos neste planeta Terra, quer encarnados ou desencarnados, Jesus sabe, sente, vê e acompanha o nosso progresso espiritual. A personalidade tem várias facetas que são considerados como parte integrante dela e que influenciam as atitudes de cada pessoa. Por isso que nós não agimos da mesma forma. Cada um tem uma atitude diferenciada diante de um mesmo fato. Isso é perfeitamente compreensível, porque cada cabeça é um mundo, como diz o ditado popular. Por exemplo, a forma física pode influenciar na autoestima de um indivíduo. Quem não conhece pessoas que a sua aparência física pode lhe deixar com a autoestima baixa? Tem outros que não estão nem se incomodando com nada disso. Então, influenciar na autoestima de maneira positiva ou negativa, alterando o comportamento e a percepção que a pessoa tem de si mesma. Uma pessoa influenciada com autoestima elevada, pouco está se incomodando com a sua aparência física, porque ela expressa o que vem de dentro. E o que vem de dentro vem do espírito, e reveste o corpo de tal maneira que não faz diferença alguma. Já outros podem se sentir humilhados perante a sua própria forma física, porque não gostam daquela aparência, e isso influencia no seu estado interior, alterando o comportamento e a percepção que a pessoa tem dela mesma. O temperamento é responsável pelo comportamento afetivo, a excitação e a tensão. Temperamento de cada pessoa. Cada um se comporta de uma maneira. O afetivo, as pessoas que são mais excitadas, as pessoas são mais atenciosas, são mais carinhosas, outras são mais repentinas nas suas atitudes. Tudo isso dependendo desse conjunto do qual cada um já construiu no seu processo. Assim como Jesus já conhecia quem eram os discípulos que ele ia convidar para se tornarem apóstolos divulgadores da mensagem, ele também já conhecia antecipadamente quem somos nós que estamos no planeta Terra. O estado espiritual de cada um, daquela época e da época de hoje, de todos nós, a nossa personalidade atual, resulta da somatória das experiências das reencarnações passadas, de onde nós herdamos o quê? Tendências instintivas, boas ou mais, da educação que recebemos naquela atual existência, do grau de influência exercido pelo meio, esse meio sociocultural no qual estamos inseridos, ou que estivemos. Por isso que ninguém muda de uma hora para outra, porque às vezes temos encarnações inteiras, tendo uma maneira de educar diferente, com instintos diferentes, com hábitos diferenciados. Quando passamos para o outro momento, tudo isso vem arraigado em nós. Então, é uma somatória das experiências das encarnações passadas. É o produto que nós estamos vivendo aqui agora. Porém, temos o livre-arbítrio, não esqueçamos. E pelo esforço da vontade, podemos nos transformar. Como vamos, lógico, nos transformar em pessoas melhores, em conhecimento e em moralidade. Por isso que nós estamos buscando o conhecimento da verdade, através dos ensinamentos dos Espíritos, porque esse conhecimento, como ele mesmo afirmou, Messi, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade liberta o indivíduo de quê? Do desconhecimento. Falta de conhecimento é ignorância. Ignoramos aquele ponto da lei, recebemos a lei no passado de forma completamente diferente, e à medida que vamos avançando, vamos nos esclarecendo, vamos nos comportando perante a lei de forma diferenciada. E vamos aprimorando o que é a nossa personalidade, como pelo conhecimento e pela conduta moral, melhorando a cada vez mais nas diversas encarnações às quais nós estamos vinculados. E neste momento é muito importante, porque nós estamos em processo de evolução e de educação, devemos e precisamos aproveitar
a oportunidade que a doutrina dos Espíritos vem trazer para nós, o grande conhecimento da verdade, da vida, sobre nós próprios, espíritos, seres imortais, em processo de educação. E chegamos aqui agora na personalidade dos discípulos. Como era a personalidade desses discípulos? Então, alguns estudiosos, em pesquisa, em observação pelos atos dele naquela época, começamos com Simão Pedro, considerado a rocha, conhecido por sua impulsividade e fé, mas também por sua capacidade de aprender e crescer. A visão espírita destaca a sua humildade após as correções de Jesus e a sua importância como líder da igreja primitiva. Todos nós conhecemos a história de Pedro, que nega ser discípulo de Jesus no momento da prisão. Foi um momento de fraqueza naquele instante, que acontece com cada um de nós, a cada momento, em toda hora, em todo dia, se nós não ficamos atentos para perceber. Porque ele também sabia que ia ser preso. Tu era discípulo de Jesus? Ele diz não. E o mestre já havia previsto que antes que o sino tocasse, o galo cantasse, que ele o negaria por 3 vezes, e assim aconteceu. Depois ele se arrepende. E o que é que ele faz? Ouve o chamado do mestre, porque em determinado momento, Jesus, conversando com eles, pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse: mestre, eu te amo. E pergunta novamente por 2ª vez: mestre, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Jesus, mais uma vez, e ele disse: mestre, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E Pedro fica pensativo com essa afirmativa. Como apacentar as suas ovelhas, mestre? Então, em momento próprio, ele percebeu, quando o mestre é julgado, condenado e morto através da crucificação. E quem eram as ovelhas? Os seguidores do mestre. Tanto os discípulos quanto apóstolos, como o povo de um modo geral, homens e mulheres que simpatizavam com a doutrina e com o chamado cristianismo, que eles mesmos deram nome. Nós somos cristãos. Começaram a se apavorar e a temer. Então, ele começou a organizar esse povo, inaugurando assim, criando a Casa do Caminho, que era uma casa de caridade, uma casa de ação social, que serve de modelo para as casas espíritas e toda a casa cristã que trabalha com o amparo e o acolhimento aos necessitados. Então, na Casa do Caminho, Pedro dirigindo com André, com João, com Tiago, e todos os outros que se agregavam a eles, tinha a sopa, tinha o banho, tinha o medicamento, tinha o passe, e à noite tinha o evangelho, onde eles se reuniam para deixar o de mais importante na criatura, a mensagem do evangelho, como nós fazemos hoje o culto do evangelho no lar. Então, Pedro realmente foi a rocha de sustentação. Foi quem levou o trabalho adiante, e todos os outros o tomaram como modelo nas discussões e nas necessidades que tinham que acontecer. Após Pedro, trazemos André, que era André, irmão de Pedro, também pescador, e chamado por Jesus para ser apóstolo. A visão espírita ressalta a sua missão de levar a palavra de Jesus às nações. Então, André, dedicado, convivia com Jesus já de algum tempo, inclusive no momento do diálogo do senhor Nicodemos, doutor da lei, que procura o mestre para tirar uma dúvida sobre com que autoridade o mestre fazia aquelas coisas maravilhosas, que ele só poderia ter vindo da parte de Deus. E no local onde Jesus estava, Tiago e André presentes. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, doutor Nicodemos, o senhor como doutor da lei, que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então, Nicodemos, naquele momento, fica em dúvida, em reflexão, e pergunta: como nascer de novo? Será que eu poderei voltar ao ventre materno para tornar a nascer? E Jesus esclarece: não.
Eu estou falando do espírito. Espírito é espírito, matéria é matéria. O espírito renasce no novo corpo físico quantas vezes forem necessárias para desenvolver suas potencialidades e poder fazer o que eu faço e muito mais. E ele saiu dali agradecido, beijou a mão do mestre, pediu desculpas pelo adiantado da hora e voltou para o templo onde ele ensinava as criaturas sobre a lei. E ele diz no evangelho ao qual anotado por eles: muito me admira o senhor, sendo doutor da lei, não entender que o que vem do corpo, é matéria, e do espírito é espírito. O espírito é criação divina. E André e Tiago ficaram maravilhados com essa informação e perguntaram ao mestre: mestre, por que o senhor ainda não divulgou essa mensagem para as criaturas enquanto o Senhor fala durante o dia nos locais? E Jesus disse para ele: não, meu filho, ainda não é o momento. Chegará o momento em que virá um outro Consolador para descortinar o que eu não posso dizer agora, porque não será compreendido. E nós sabemos de qual esse Consolador Jesus se referia. O cristianismo redivivo, que foi deturpado no passado e volta pelas vozes dos Espíritos, sob a orientação de Allan Kardec, para reviver os ensinamentos e fazer novos discípulos e novos apóstolos da divulgação do Evangelho de Jesus. E vamos adiante. Após Simão e André, Simão, Pedro e André, vem agora Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, apóstolo cheio de espírito, uma pessoa espiritualizada, mas com um lado mais impulsivo e ambicioso. Então, era impossível, ele queria as coisas logo para já. A visão espírita enfatiza a sua evolução espiritual e a sua contribuição para a igreja. Então, da maneira como ele era, já tinha uma certa evolução, mas queria que as coisas acontecessem já. João, como nós conhecemos, o discípulo amado, porque João conviveu com Jesus desde garoto, jovem, convivia com Jesus e Maria. Lembremos que no momento da crucificação, quando Maria chama meu filho, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Se referindo a João e a Maria. E a partir daí, Maria Santíssima passa a ser a mãe da humanidade. Discípulo amado, porque convivia com ele, anotava tudo que o Jesus falava, ouvia tudo que Jesus dizia e tinha a possibilidade de conviver com Jesus em casa, porque eles conviviam juntos. Então, teu filho agora, ele cuidou de Maria até o momento em que Maria desencarna e retorna ao plano espiritual. Filipe e Bartolomeu Natanael. Filipe apóstolo, que convida Natanael para encontrar Jesus, demonstrando sua capacidade de influenciar positivamente os outros. Olha que interessante. Então, ele fala com amor, com sabedoria, que esteve com Jesus, que percebeu a grandeza daquele espírito, e Natanael fica empolgado para também encontrá-lo e reconhecer que realmente estava diante de um ser espiritual elevado, evoluído, que vem nos mostrar o caminho para percorrer para a nossa perfeição. E Bartolomeu, também chamado Natanael, apóstolo conhecido por sua sinceridade e visão espiritual profunda. Então, teve uma visão mais profunda, era sincero, percebia o que acontecia no ambiente, e a visão espírita ressalta a sua fidelidade a Jesus e a sua contribuição também para a igreja. Lembrando que as igrejas foram fundadas e criadas por vários discípulos e apóstolos em várias partes. Lembremos de Paulo, que era quem dava sustentação às igrejas, porque as pessoas surgiam dúvidas e discussões, encaminhava para ele, para que ele pudesse orientar. Então, todos eles chamados de cristianismo primitivo, porque saíram a semear a mensagem e a palavra, e as igrejas, até nas casas de família, nos quintais, nos espaços da área de fora, se reuniam para tratar dos ensinamentos de Jesus. Era a igreja do conhecimento. Tomé,
um apóstolo cético. Conhecemos Tomé e lembramos, né? Fulano, você é mesmo que São Tomé. Gosta de ver para crer. É uma característica, é uma personalidade dele. Mas que se torna um fiel seguidor de Jesus depois de presenciar a sua ressurreição. A visão espírita destaca a sua busca pela verdade e a sua capacidade de aprender com a experiência. Conta-nos em Atos dos Apóstolos que todos eles estavam, lógico, amedrontados, perplexos. O mestre, o orientador, foi preso, crucificado e morto. O que será de nós agora? E se reuniram numa casa, possivelmente a casa de Simão Pedro, onde Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e todos eles estavam presentes e lembraram, vamos orar. Cerraram as portas físicas e entraram em estado de oração. Oraram com tanta fé e certeza dos ensinamentos do Mestre que o local onde eles estavam tremeu. Médios de efeitos físicos presentes no ambiente. E nesse mesmo instante, com a porta fechada, Jesus adentra o recinto, distende as mãos e diz que a paz esteja convosco. E aí ele se surpreende, é uma alegria terrível. E Tomé ajoelha-se diante dele, mestre, é o Senhor, deixa-me ver. Queria pegar nas chagas que ainda estavam materializadas no perispírito, para ele ter certeza da ressurreição do mestre. A partir daí, ele se entrega completamente à divulgação e ao trabalho ao qual estava lhe sendo confiado. Então, percebemos que cada um trazia a sua persona, cada um reagia diante dos fatos de uma forma, assim como acontece conosco nas instituições aos quais estamos ligados, no social, na família, em qualquer parte da sociedade que estamos vivenciando. E chegamos a Mateus Levi, cobrador de impostos, que se torna apóstolo, mostrando a possibilidade de transformação e redenção. E a visão espírita ressalta que Levi, a sua missão de registrar a história de Jesus e de ensinar aos outros. Então, registrava e passava para os outros. Como era cobrador de impostos, com o exemplo de Zaqueu, né, que era um mau cobrador, todos tinham já um pé atrás diante dos cobradores de impostos, mas ele se torna discípulo, vê a possibilidade da transformação, assim como todos nós da redenção, diante dos erros que foram perpetrados, porque sempre haverá possibilidade de mudanças, que as reencarnações servem para isso. Então, Tomé e Mateus Levi. Estamos aqui já concluindo, trazendo Tiago, filho de Alfeu, apóstolo conhecido por sua sabedoria e pelo seu livro nas Escrituras Sagradas, o livro de Tiago, que todos eles escreviam. Escreveram e foram compor a Bíblia, que é um conjunto de livros do Novo Testamento. Tadeu, esse é o Judas Tadeu, apóstolo conhecido por seu carinho e afeto por Jesus. Então, vejo que cada um, no seu íntimo, passava por uma experiência diante desse ser. Assim como nós que aqui estamos, cada um entende Jesus, compreende e o busca de uma forma, de acordo com o nosso conhecimento, a nossa vontade e o nosso saber. Simão o Zelota, apóstolo que demonstra a paixão e o compromisso com a justiça social. Então, esse é o outro Simão, a justiça social. Ele via que os poderosos cobravam muitos impostos e o povo, de um modo geral, era escravizado. Porque aqueles que pescavam, aqueles que vendiam, aqueles que plantavam, sempre trabalhavam muito mais para ganhar muito menos, enquanto os impostos cobrados eram altíssimos. E Judas Iscariotes, esse também nós conhecemos, o apóstolo que traiu Jesus vendendo-o aos senhores da lei, mas que também é visto como exemplo. Como, se nós observarmos, quais escolhas podem ter consequência devastadora. Então, a escolha que ele fez foi de vender o mestre, porque ele acreditava que Jesus precisava tomar o posto de comando daquele palácio, daquele pretório, com Caifás, com Anás, com todos os diretores da época. Mas Jesus já havia afiançado: o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Fiquem tranquilos. Vocês governam o mundo material.
e eu venho do mundo espiritual trazer a mensagem para o povo. Então, a visão espírita destaca Judas Iscariote, a sua evolução espiritual e a sua busca por redenção. E conta-nos hoje os espíritos amigos, como Amélia Rodrigues, que Jesus vai buscá-lo antes de subir ao Pai, vai buscá-lo nas profundezas do arrependimento após o suicídio que ele cometeu por ter se arrependido. Ganhou as moedas, devolveu as moedas, os homens disseram, não temos nada mais a ver. Foi o trato que fizemos contigo. E ele se arrepende e comete o ato de matar o corpo. E possivelmente em outras encarnações, ele readmitiu o erro e pôde avançar para a proposta da evolução espiritual, a qual todos nós estamos vinculados. A visão espírita, ao analisar a história dos apóstolos, busca entender as suas motivações e as suas dificuldades, reconhecendo-os como seres humanos em evolução espiritual, assim como nós. E Jesus também os conhecia. Eles eram ciumentos, eles eram intrigantes em muitos momentos. Quando Maria Magdala, liberta da obsessão, acompanha Jesus, um deles tem a possibilidade de chegar para o mestre e pergunta: ela está disfarçada na roupagem, mas nós sabemos que é ela. A ex-prostituta, ela vem conosco. E o mestre diz: e por que não também? Já que eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, era coisa dos discípulos, dos apóstolos. Nem por isso eles deixaram de divulgar, assim como nós, que ainda estamos na imperfeição, mas esse lado nobre espiritual que todos nós possuímos, Jesus nos convida para fazermos o mínimo, que ele fará o máximo. A mensagem que se tira é de que todos podemos seguir o exemplo dos apóstolos, aprendendo com os seus erros e buscando a perfeição moral e espiritual. Porque erro e acerto fazem parte da vida de cada um. Quando nós percebemos o erro, as encarnações passadas, por exemplo, a misericórdia do Pai nos concede um novo período, um novo corpo, novas experiências, para refazer o mal feito das vidas anteriores, como diz o hino A Bezerra de Menezes, das nossas vidas mal vividas. E agora estamos tentando viver da forma diferente, bem vivida, e aproveitando o trabalho que a Seara de Jesus nos oferece. Por isso, estamos vinculados a esta causa e a esta casa, o Instituto Kardecista da Bahia, que há um século vem iluminando vidas e despertando consciências através do Evangelho e da doutrina espírita. Então, por isso que é bom manter o nosso estudo, a nossa dedicação. Concluindo, em resumo, a história dos apóstolos de Jesus é uma história de transformação, de coragem e devoção. Suas personalidades distintas, com seus pontos fortes e pontos fracos, refletem a diversidade humana e a capacidade de Deus de usar pessoas imperfeitas ainda, entre aspas, para cumprir seus propósitos. Todas as criaturas de Deus têm um propósito, estejam onde estiverem. E o Pai sabe muito bem disso, que se faz necessário utilizá-las, porque todos somos instrumentos. Nós fazemos parte da obra e não estamos à parte na obra. Então, por isso que nós precisamos caminhar firmes e seguros, confiantes, sabendo que erramos e que podemos errar, o que já erramos em outros momentos, mas isso não nos impede de continuarmos para frente e para o alto, porque essa é a nossa possibilidade maior, contando com o auxílio de vários benfeitores que trabalham na seara de Jesus, que são os nossos mentores espirituais. Então, amigos e amigas, eram as reflexões desta tarde, que quer onde nós estejamos, estamos acompanhando e vai ficar disponível em nosso canal, para que nós possamos refletir que cada um de nós podemos ser discípulos e se tornar no futuro apóstolos, divulgando a mensagem e vivendo a mensagem do Evangelho. Então, estamos encerrando esse trabalho desta tarde, agradecendo a essa possibilidade que a casa nos oferece,
Agradecendo a todos que nos acompanham nesse instante, começamos orando e vamos continuar orando mais uma vez para encerrar o nosso trabalho. Desejando que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine em todos os momentos da nossa vida. Amigos espirituais, aqui estamos, concluindo mais uma etapa de trabalho nesta tarde de sábado, através das doutrinárias do nosso Instituto. Só podemos agradecer a oportunidade de contribuir com obra tão gigantesca e tão sublime, colocando nas vossas mãos o trabalho do Cristo Jesus de Nazaré, para que seja ampliado por ti, com a nossa pequenina contribuição. E juntos, encarnados e desencarnados, possamos dizer: ó Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos bons propósitos, para que a mensagem libertadora e sublime do Teu Evangelho seja aproveitada por cada um de nós na nossa transformação íntima, para que assim possamos colaborar com a mudança vibratória do planeta a qual estamos vinculados, que é o planeta Terra. Que a sua paz envolva todos os integrantes da causa do Evangelho na Terra. E abençoe os espíritos necessitados de prece, de oração, de amor e de compreensão nos dois planos da vida. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre.